Boa noite a todos, queridos irmãos de Jornada Terrena. Que a paz e a luz do Senhor Jesus faça parte do nosso momento, em mais um nosso estudo aqui na Casa da Santíssima. Mais uma quinta-feira, aqui estamos reunidos. Após a página de abertura lida pela nossa irmã Fernanda, vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor da vida, em prece, em oração, para que os benfeitores espirituais nos assessorem, nos amparem em mais esse momento. Senhor, que a Tua paz e a Tua luz nos envolva a todos, que tenhamos nessa noite mais um momento agradável junto à espiritualidade superior, que possamos juntos estudarmos mais um tema e receber as bênçãos, a assistência dos benfeitores espirituais. E assim, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, com o amparo de Ismael, protetor e guia desta casa, com o amparo de Jesus, possamos dar por iniciado mais um trabalho nessa noite. Graças a Deus, que assim seja. Bom, queridos irmãos, nosso tema de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item 6 a 8. Olhai os pássaros no céu. Então a gente vai dar uma lidinha aqui, não é, as palavras de Jesus, para que nós tenhamos exata noção do que a gente vai trazer em pauta, os comentários aqui a respeito das palavras do Senhor. Então vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, buscai e achareis, capítulo 25, item 6 a 8. Observai os pássaros do céu. Então vem Jesus dizendo: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouro no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer, para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais que um alimento, e o corpo mais do que uma veste? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, não guardam nos celeiros, mas o vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também não inquieteis pelo vestuário. Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada à fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. São Mateus, capítulo 6, versículo 19, 21, 25 a 34. Bom, queridos irmãos, tá aí o nosso assunto de hoje, né? Observai os pássaros do céu.
não semeiam, olhai os lírios dos campos, eles não plantam, não fiam e estão cobertos de beleza, não é? Essas palavras de Jesus, tomadas ao pé da letra, ou seja, se a gente for ler esse tópico, essas palavras do Cristo, e nós tomarmos ela ao pé da letra, achar que a gente não precisa fazer nada, porque o Pai que está no céu vai cuidar de cada um de nós, não é? Como está aí, Ele cuida dos pássaros, Ele cuida das ervas do campo, não deixa faltar nada de necessário a eles. Imagina a nós que somos filhos do Altíssimo, que somos espíritos imortais, não é mesmo, meus irmãos? Então, se a gente for tomar isso ao pé da letra, tá? Eu vou ficar aqui, não vou me preocupar com mais nada, não preciso trabalhar, não preciso correr atrás, não preciso estudar, não é? Nem mesmo a doutrina, porque tá aí, ó, tudo vai cair de mão beijada. Não é por aí, de forma nenhuma. Se a gente olhar por esse ângulo, por essa ótica, isso seria a negação de tudo que Jesus nos ensinou. Não é? Lembra quando ele diz, o Pai trabalha e eu também trabalho. E o livro dos Espíritos nos traz a lei de trabalho. Isso faz parte de todos os seres em todo o universo. Não é mesmo, meus irmãos? Então, quando Jesus se reporta dessa forma, quando ele coloca dessa forma para a gente, ele está se referindo ao seguinte, que nós tenhamos fé, que nós tenhamos a fé necessária, crer no Senhor da vida, que é o Pai, que Jesus nos ensinou, o Pai que está no céu. E um pai nunca abandona os seus filhos. Então, é exatamente por essa ótica que nós devemos entender essas palavras, não é? É o fortalecimento da fé, a crença, o entendimento de que Deus nunca abandonou e nunca abandonará nenhuma dos seus filhos, das suas criaturas. Em O Livro dos Espíritos, na pergunta 963, deixa eu só conferir aqui se é 963. Isso. Pergunta 963. Allan Kardec pergunta o seguinte aos espíritos superiores. Deus não é muito grande, muito ocupado, não é? Criando o universo, as estrelas, galáxias e mais galáxias. Ele não é muito grande para se preocupar, se ocupar com cada homem? Interessante, não é? É aquela coisa que às vezes a gente para e pensa assim, nossa, Deus é muito ocupado, eu acho que Ele esqueceu de mim. Eu estou com tanto problema, nada está dando certo no momento na minha vida, e é isso, é aquilo, e a carga está muito pesada. Não é? Às vezes a gente para, qual de nós não tivemos esse momento? E aí a gente cai na real e fala, não, pô, isso faz parte de um planeta de provas e expiações, isso é o momento, isso é o quê? É o resgate, é o recolhimento daquilo que a gente semeou no passado. Eu estou no planeta de provas e expiações, passando por provas e expiando erros do passado. Aí a gente refaz o nosso pensamento, não é? Isso é muito comum. Todos nós já passamos por esse momento. Mas a gente lembra também, o Pai não coloca fardos pesados em ombros leves. É aquela história, quando nós pedimos para reencarnar, a gente pede, não é assim? A gente tem inúmeros relatos disso. Não, olha só, lá com os espíritos tutelares lá, os engenheiros siderais que coordenam a nossa encarnação, a gente fala, não, olha só, eu quero vir cego, surdo, mudo, aleijado, com problema financeiro, pobre, tudo que tiver de ruim, para resgatar tudo que eu puder. A empolgação de chegar aqui e ficar quite. Os espíritos falam assim, não, Carlinhos, vai lá, nasce lá com esse probleminha de coluna, tem a dificuldade para manter o centro espírita funcionando, você vai se desdobrar nisso, naquilo, nisso, já está de bom tamanho. E a gente, quando chega aqui, que sente o peso da encarnação, a gente pensa isso. Nossa, parece que o mundo desabou na minha cabeça.
Parece que Deus me abandonou, porque nós sentimos o peso dos problemas, é natural. E aí a gente para e refaz o nosso pensamento, não é? E a gente continua a nossa trajetória. Então Allan Kardec, ele pergunta aos espíritos exatamente sobre isso. Deus não é muito grande, muito ocupado para se preocupar com cada homem individualmente? E os espíritos respondem a ele: Deus ocupa-se com cada uma de suas criaturas, por menor que ela seja, por menor que tenha importância para vós. Todos têm muita importância aos olhos do Criador. Veja, Deus se preocupa com cada uma de suas criaturas, não só com os homens, não. Então aquela minhoquinha lá do jardim, aquela borboleta que está lá nas flores, os pássaros, o nosso cãozinho, as plantas, todos os seres da criação estão submetidos a essa grande lei de amor, sobre a tutela desse Pai amoroso, do Senhor da vida. Então jamais, de forma nenhuma, o Senhor da vida, Deus, abandonou nenhuma das suas criaturas. Então é exatamente aí que Jesus se refere, que a gente não deve ter uma preocupação demasiada, não é? E de forma que a gente mude totalmente a nossa vida pelos problemas do dia a dia. Claro, a gente se preocupa, às vezes a gente perde o sono, é natural, acontece comigo, acontece com todos nós. Mas que a gente confie, porque se aquela porta fechou, certamente outras portas se abrirão. Ah, Carlinhos, mas eu perdi o meu emprego. Ai, a vida está difícil, eu arrumei outro emprego aqui que não é igual ao que eu tinha. Sim, faz parte da vida. São os altos e baixos da nossa trajetória, não é? Tudo muda. A gente contou a história da Casa da Santíssima aqui no vídeo anterior. A gente fez um vídeo contando resumidamente a nossa trajetória. A Casa da Santíssima já teve reunião com 45 pessoas. Já tivemos nela grandes expositores, como César Braga Said, Yasmin Madeira, já veio à Casa da Santíssima, e muitos outros, né? Muitos outros expositores do movimento espírita, que fazem um trabalho muito bacana, enfim. Mas, por inúmeras situações, hoje nós estamos bem reduzidos com o nosso trabalho, mas estamos de pé, estamos caminhando. E o que reserva o futuro? Só Deus sabe. Mas é importante sempre crer que o Senhor da vida, os bons espíritos, nunca nos desamparam. Então a nossa vida são altos e baixos. Se acontece com o Centro Espírita, imagina com o Carlinhos, imagina com a Cristiane, com todos nós. Isso é natural. Então as palavras do Cristo é exatamente nesse sentido, que nós tenhamos força, que nós tenhamos coragem, porque tudo passa. Lembra do Chico Xavier, quando pediu lá a emissária de Maria lá para perguntar a Maria Santíssima, não é? A mãe de Jesus, como estava a vida dele, as calúnias, aqueles problemas que ele passava naquela época, como ficaria? E a resposta veio. Tem uma resposta, sim, ele todo empolgado. E aí? Chico, tudo passa. Tudo passa? Sim, tudo passa. E tudo passou. E o Chico hoje é uma pessoa que, quando a gente lembra dele, é com profundo carinho. A sociedade reconheceu, não que ele precisasse de reconhecimento, mas veja, então, é aquela grande frase: o bem que nós fazemos em alguma parte será o nosso advogado em toda parte. Então confia e segue. É exatamente isso que o Senhor Jesus queria nos dizer. Mas é necessário trabalhar? Sim. E a doutrina espírita, ela nos mostra trabalho o tempo todo. Trabalho íntimo, de autoeducação,
na comida, na bebida, no relacionamento, nos prazeres, não é? Na própria doutrina espírita. Eu não posso viver de espiritismo, não posso, eu tenho que trabalhar. Não posso viver dia e noite na doutrina espírita, mas eu reservo o meu tempo, meus momentos, nós reservamos os nossos momentos para o espiritismo, para a prática da caridade, para o trabalho, para o lazer, para a família, enfim. Então, essa lei de trabalho ela é muito abrangente, a começar pelo trabalho íntimo de cada um de nós, nessa autoeducação, e o trabalho propriamente dito, em todos os setores, em todos os ramos, não é? Tudo é trabalho. A gente está vendo aí, o espírito é criado simples e ignorante. Simples de único, é um só, e ignora tudo, não tem conhecimento, não tem o saber, ele começa a sua trajetória. Pouco a pouco ele vai despertando, ele vai se auto-iluminando, ele vai se autoconhecendo, e aí ele chega à plenitude, à autoiluminação. É quando Jesus diz, brilhe a vossa luz. Mas para que essa luz brilhe é preciso um trabalho íntimo. Não é a Cristiane que vai transformar o Carlinhos, não é o Carlinhos que vai transformar a Fátima ou o Carlos Augusto, não. A gente às vezes direciona um amigo, olha, faz isso, 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 procura ver isso, isso, isso. É uma coisa, a gente dá um toque, a gente dá uma ajuda, a gente dá uma orientação, nós recebemos orientações, não é? Hoje mesmo eu estava conversando com a Cris e a Luísa, minha filha, que um amigo na época de solteiro, de muito jovem, ele me deu uma chamada que aquilo ali foi de grande importância, mudou totalmente a minha postura perante as pessoas, a minha forma de me conduzir, de ver o outro, não é? Então ele me deu uma chamada tão grande ali que eu fiquei sem chão, mas que foi de grande importância. Então é isso, nós recebemos um conselho, nós damos um conselho, uma palavra amiga, enfim. Mas eu não vou mudar ninguém, nem ninguém vai me mudar. Isso é um trabalho íntimo. O próprio ser, ele vai trilhando a sua trajetória, se autoeducando, e a sua luz começa a tomar uma dimensão que ela começa a se expandir. Isso é autoiluminação, proposta pelo Cristo. É chegar no nível dele. Pô, Carlinhos, mas eu vou ser como Jesus? Sim, será. Todos nós seremos. Ah, mas em quanto tempo? Vai depender de ti. Esse processo é íntimo. É exatamente a lei de trabalho. Lembra do filme Nosso Lar? A gente sempre prioriza aí o filme Nosso Lar, porque é muito bacana. Inclusive, será lançado o Nosso Lar 2. Muito interessante. Quem não assistiu, assista o filme Nosso Lar 1 e depois o Nosso Lar 2. É interessantíssimo. É muito rico em detalhes ali, que faz com que a gente entenda muita coisa da doutrina espírita, não é? Lembra no filme Nosso Lar? Quando André Luiz é recolhido, é levado lá para a colônia Nosso Lar, e ele quer fazer algo. E aí é falado que, ó, todo mundo aqui trabalha, André Luiz. Eu quero visitar minha família. Você tem que ter méritos para isso. E como eu consigo? Trabalhando. Ah, eu fui médico. Não, a medicina da terra aqui não dá. Você tem que aprender muita coisa. Você pode ser enfermeiro. Quer dizer, ele era médico na terra, passa a ser um auxiliar, um enfermeiro, dando sopinha, limpando o doente lá, recém-chegado, os espíritos que desencarnaram. Então tudo é trabalho. Então de forma nenhuma nós podemos achar que o universo vai conspirar para que as coisas aconteçam na vida do Carlinhos, só porque momentaneamente o Carlinhos está dando uma exposição no centro, o Carlinhos está como presidente de um centro espírita, que nós estamos, nós não somos. Porque hoje eu estou como presidente do centro. Amanhã será a Cristiane, será a Fernanda, o Carlos Augusto, e assim vai, não é? Enfim, mas isso é a grande oportunidade para o espírito que progredir. Ah, mas eu não consigo fazer nada. Então dá o primeiro passo, busca ajuda, não é? Então essa é a proposta do Senhor Jesus. A lei de trabalho sim, mas a confiança de que sempre nós estaremos amparados,
que Deus nunca abandona nenhum dos seus filhos em nenhuma das situações. E o tópico também nos mostra o seguinte, uma frase do Kardec muito bacana aqui é essa aqui, ó. Kardec é fantástico. Os comentários dele não ficam nada atrás dos espíritos que coordenaram a codificação, porque ele é um deles. Ele simplesmente encarnou para fazer a parte física, não é? Mas Kardec é fabuloso. Olha o comentário dele aqui. É sobre o supérfluo e o necessário. Esse tema aborda isso, não é? Será que a gente vive com o supérfluo ou a gente está vivendo só com o necessário? Certamente não. Certamente nós vivemos com muito supérfluo, com muitas sobras, com muitos excessos. Ah, não é possível. Sim, é possível. Basta a gente ver as festas da gente de final de ano, Natal, Réveillon, não é? É o aniversário de um filho, um almoço de domingo em casa. Por mais dificuldade que tenhamos, sempre às vezes no Natal principalmente, é aquela mesa que tem mais do que nós deveríamos consumir. E o calor do Rio de Janeiro, quanta coisa estraga, quanta coisa vai para o lixo. Isso não é o supérfluo? Isso não é o desnecessário? Então, Kardec diz o seguinte, olha só, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea deficiência do outro, e assim cada um terá o necessário. Veja, isso é profundo. Então, o momentâneo supérfluo da minha mesa hoje poderá ajudar a momentânea dificuldade do irmão que não tem nada. E assim cada um terá o necessário para viver. Isso é muito legal, não é? Então, essa é a proposta da doutrina espírita. Às vezes a gente não precisa sair fazendo 1000 coisas ou tentando criar situações inesperadas, ser uma pessoa iluminada da noite para o dia. Não, basta a gente fazer o básico do dia a dia, basta a gente dar o primeiro passo. Como é esse primeiro passo? Poxa, o exemplo que eu dei aqui, final de ano, para que tantos excessos? Vamos pensar direitinho, eu preciso comprar isso? Eu preciso abrir essa melancia na minha mesa para enfeitar? Quem vai comer melancia na noite de Natal do Réveillon? Com o nosso calor, ela vai para onde? Vai acabar para o lixo. Percebe? Então, é aí que entra o conhecimento espírita. Eu já fui chamado de xiita. Ah, você é muito xiita. Porque a gente dá esses exemplos e as pessoas estão tão condicionadas ao material, a fazer porque todo mundo faz, que ela te vê com os olhos que você é um extraterrestre. Isso é um absurdo. Quando a gente dá exemplos simples, por exemplo, vai lavar louça, com a nossa dificuldade de água no planeta hoje, e a tendência é piorar cada vez mais. O desmatamento, a população aumentando, o efeito estufa, os rios sendo poluídos. Então, quanto mais água nós pudermos economizar, é bom para todo mundo. E eu falei, se você vai lavar louça, não precisa abrir a torneira ao máximo. Para quê? Abre menos. Você vai lavar a louça do mesmo jeito, com a torneira caindo. Você derramou 1 litro, meio litro por minuto. Se você abrir tudo, você vai jogar 3 litros por minuto fora. E lavou a louça do mesmo jeito. Então as pessoas às vezes vê isso, acha que você está fora da realidade, que você é o errado, não é? A gente vai comprar eu uso muito a sacola, porque eu evito sacola plástica. O meio ambiente agradece. Tem um estudo que o oceano nos anos 50, 2050, terá mais plástico em peso do que peixe. Isso não está longe de acontecer não, já está acontecendo. O sal já tem micropartículas de plástico nele diluído, já fizeram estudos. E aí? Então, você leva a tua bolsa lá na feira, na loja, o atendente quase te bate, porque ele acha um absurdo. Ele tem que botar a mercadoria num saco e te entregar. Fala, eu tenho aqui, não precisa. Não, toma aqui. Por quê? As pessoas estão condicionadas a consumir, ao desnecessário, ao supérfluo.
Então esse assunto aqui nos mostra isso. Essa questão dos pássaros terem o que comer, dos lírios dos campos que estão lá, tem como se vestir. É exatamente isso. Se nós soubermos viver na vida, o Livro dos Espíritos também nos diz, quando Kardec pergunta, um dia terá comida para todo mundo? A terra suprirá a necessidade de todos? Sim. Se o homem souber viver, sim, não faltará. O que terá mais, dividirá com o que terá menos. E é isso que a gente não faz. A gente, como espírita, então vou sair dando comida para os outros e vou dividir tudo. Não, não é isso. Mas simplesmente quando você se preocupa em evitar os excessos, certamente não faltará para ninguém. A gente sabe de sociedades aí, eu não vou citar nomes, porque a gente não está aqui, a intenção não é essa, mas nós sabemos de certos países que o consumismo é exageradíssimo, é uma coisa assim absurda, e que se os países pequenos estivessem nessa linha, a Terra já teria sucumbido há muito tempo. Os seus recursos naturais, o que são os recursos naturais? A água, as fontes de energia, não é? Os minerais, não é? Que dá origem aí ao ferro, ao alumínio, enfim. Então, se todos os países tivessem aí nessa linha de pensamento, de consumir exageradamente como algumas nações, já não estaria faltando para todo mundo há muito tempo. E ao passo que se a gente reduzir um pouco o consumismo, ou seja, ver a minha necessidade, não é? E não o supérfluo, mas o supérfluo. Certamente, o que a Terra produz vai dar para todo mundo. É muito interessante uma historinha que a gente vai contar aqui, que mostra exatamente isso que a gente está comentando aqui hoje, não é? Tinha um produtor de milho que ele desenvolveu, por engenharia genética e seleção das sementes, ele desenvolveu as melhores espigas de milho da região. Milho graúdo, produzia bem, os grãos grandes, muito saudável, saboroso. Anos ele trabalhou melhorando a sua produção. E ele começou a distribuir a semente desse milho para os produtores em volta dele. Aí o vizinho chamou ele de uma fazenda e falou assim: cara, você é louco? Não, por quê? Não entendi a sua pergunta. Você está distribuindo o seu melhor milho para os outros da região? Aí ele, sim, porque o vento bate da sua propriedade para mim e traz o pólen. A gente sabe que o pólen é aquele pozinho que fecunda a flor que gera semente. Os insetos fazem isso. Eles pegam o pólen, fecunda a flor para gerar o fruto, as sementes, não é? Sem isso não tem comida. Então o vento sopra da tua propriedade para mim e traz o pólen do seu milho ruim. O que vai acontecer com a minha produção? Ela vai minguar. Todo o meu trabalho eu vou perder em pouco tempo. Então quando eu distribuo o milho que eu tenho bom para vocês em volta, todos terão bons milhos. E a minha produção estará o quê? Salva, protegida. Percebeu? Então é exatamente isso que esse tema também nos aborda. As coisas só são boas quando é boa para todo mundo. Não adianta eu ser um grande milionário, eu ter toda a fortuna do mundo. Se eu não tiver o motorista, o cozinheiro, o jardineiro da minha mansão, o cara para pilotar minha lancha, o motorista do carro, a professora dos meus filhos, a governanta da mansão, e assim vai. Se eu não tiver essas pessoas ao meu lado, o que adianta eu ser milionário? Eu vou ter que sujar a mão de graxa, vou ter que pilotar minha própria lancha, consertar, enfim. Então a gente vai vendo que as coisas só são boas quando elas estão o quê? De uma forma equilibrada. Esse é o grande tesouro nosso. Não adianta guardar o tesouro, não é? Que a traça vai corroer, os ladrões vão roubar. Então, quando a gente consegue, de alguma forma, dividir aquilo que a gente consegue, aquilo que a gente ganha, todos ficarão felizes, todos nos servirão de uma forma mais
satisfeita e a vida vai fluir muito melhor. Nós temos inúmeros relatos aí de empresários que dão uma atenção especial ao seu funcionário, que tratam o funcionário de uma forma diferenciada. E aquele funcionário se orgulha disso, tem autoestima, tem um problema, mas sabe que o patrão está do seu lado da melhor forma possível, que ele pode contar com a empresa. E ele dá o seu melhor por aquele patrimônio. E ao passo que aquele que ganha, guarda só para ele, essa pessoa está fadada a lá na frente entrar em declínio. Certamente, porque, como nós falamos, as coisas só são realmente positivas quando elas são boas para ambas as partes. Nenhum negócio é bom quando somente uma parte é privilegiada. A coisa tem que ser bom para todos, para que a vida flua. E é exatamente essa a proposta da doutrina espírita. Veja, nós não fazemos proselitismo, nós estamos atendendo a todos, nós estamos abertos a todas as filosofias, as religiões, as pessoas, não importa se quem entrou ali é católico, é protestante, é budista, não, é um irmão nosso. O que você deseja, meu irmão? Em que posso te ajudar? Ah, não, eu vim aqui tirar uma dúvida, seja bem-vindo. Ao final da reunião a gente conversa. Ah, eu estou com um problema, seja bem-vindo, vamos te ajudar. Então, essa é a proposta do Espiritismo. Todos nós aqui somos iguais. Ah, mas o Divaldo já fala bem. Sim, ele se preparou para isso. Ele leu mais de 10 vezes o Livro dos Espíritos. Ele já tem uma bagagem maior que o Carlinhos, maior que o Carlos Augusto. Sim. Mas todos nós, Divaldo, Chico, Carlinhos, Carlos Augusto, todos nós aqui, nós estamos caminhando junto. Alguns já superaram alguma coisinha, mas ainda falta superar outra, e assim um vai ajudando o outro. É exatamente isso. Essa divisão. E os Espíritos nos dizem: aproxima-te dos melhores para aprender, aproxima-te dos piores para ensinar. Essa é a grande sacada da vida. Então, todos nós aqui devemos ter essa confiança firme no amparo dos Espíritos benfeitores da luz, no amparo do Senhor da vida, que nunca nos desampara. E para a gente encerrar o nosso estudo dessa noite, uma historinha muito legal. Ela aconteceu na Segunda Guerra Mundial, uma paróquia num vilarejo da Europa, em alguma cidade da Europa, e tinha um padre muito dedicado àquela paróquia, anos ali, construiu aquilo com muito carinho, e um dos bombardeios atingiu a igreja, detonou tudo, virou ruínas. E viram o padre no dia seguinte separando tijolos ali no meio daquele amontoado de lixo, de obra. E as pessoas falaram: padre, sai daí, vai se machucar, acabou tudo. Aí ele falou: sim, exatamente por isso eu estou aqui. Já estou separando os tijolos bons para a gente começar amanhã a reconstruir a nossa igreja. Veja, isso é crer na benevolência, na sabedoria e na assistência do Pai, que nunca desampara seus filhos. É exatamente aí que encaixa-se esse tema. Olha os pássaros do céu, eles não semearam e eles comem. Olha os lírios do campo, não fiaram, não costuraram, estão vestidos, que nem Salomão em toda a sua glória, que era o rei, se vestiu de forma tão bonita. Se a erva do campo que vai para o fogo está assim, imagina vós, que sois filhos do Altíssimo, filhos do Senhor da vida, o Pai que está no céu. Então é exatamente aí que a nossa fé tem que ser viva. E o espírita, ele aprende isso como ninguém. Que Deus é Pai, que tudo que acontece ao Carlinhos é o melhor para a minha existência. Pô, mas eu estou desempregado, mas eu estou com essa doença. Sim, faz parte do seu momento. Mas, como Jesus dizia, que queres que eu faça por ti? Senhor, me cura, me ajuda. Então, levanta e anda. Tudo passa e a vida sempre seguiu, segue e seguirá o seu rumo, em direção à luz,
em direção à autoiluminação de todas as criaturas em todo o universo. Uma noite de paz e luz a todos, que o Senhor da vida nos abençoe sempre. Graças a Deus.